E a informação que saiu agora é que a torcida do Atlético de Madrid está pedindo Samuel Lino pela troca de Thiago Almada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também de José Boto, que foi cobrado pela diretoria e pelos torcedores para fazer contratações. Vamos falar também das últimas notícias dos jogadores que estão emprestados e estão voltando para o Flamengo. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo, seu like e a sua inscrição. Seu like e a sua inscrição mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, não custa nada, deixe o like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo, você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação envolvendo os jogadores que estão emprestados. Gente, o Flamengo tem alguns jogadores emprestados que estão voltando para o Flamengo. Eu vou começar falando pelo atacante Carlinhos, que o Flamengo contratou em 2024 do Nova Iguaçu, lá no Campeonato Carioca. Lembra dele, gente? Muita gente acha que ele já saiu do Flamengo, mas não. Ele está no Flamengo, porém ele está emprestado ao Remo, também clube também do Campeonato Brasileiro. E aí, o jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. E aí, a informação que saiu é que o Cuiabá demonstrou interesse de contratar o Carlinhos. Aí, logo depois que saiu essa notícia, o Carlinhos se interessou pelo Cuiabá. E só que, porém, o Flamengo tem um outro clube de fora, se não me engano, é um time do Japão, que está interessado na contratação do Carlinhos. Então o Flamengo vai ter que ver qual que vai pagar mais. Obviamente eu acho que vai ser o Japão, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Como diz, o jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, então ele tem o empréstimo dele chega no final do ano também. Então é um jogador que, como o contrato dele vai até o final do ano, no meio do ano agora ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano para qualquer outra equipe do planeta. Então ele agora tem a oportunidade de, sei lá, assinar com o Japão, com o clube do Japão, assinar com o Cuiabá no meio do ano. Vamos ver o que vai acontecer, se o futuro do jogador vai ser definido ou não. Claro que se ele chegar no Flamengo, muito provavelmente o Flamengo deve colocar ele à venda de novo no mercado ou emprestar ele para outro clube. Bom, vamos falar agora do volante Alan, que está no Corinthians. Ele que muita gente acha que também não, o Flamengo que emprestou o jogador em fevereiro deste ano. Foi um pedido do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior gosta muito do jogador. O Dorival pediu a contratação dele. E aí, o jogador tá emprestado, só que é o seguinte, o empréstimo do jogador é o seguinte, o contrato do jogador, o jogador jogou 22 jogos já com a camisa do Corinthians, 13 ele foi titular, e aí a situação é a seguinte, no final do ano o contrato de empréstimo dele vai até o final do ano. Chegar no final do ano, o Corinthians vai definir se vai emprestar ele. O Corinthians vai definir se vai comprar o jogador por 2 milhões ou se o jogador vai voltar para o Flamengo. O jogador que está tendo até algumas atuações muito boas lá no Corinthians. Felizmente no Flamengo ele não deu certo. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo... Falar sobre o Matiazinha, jogador também que está emprestado do Flamengo ao River Plate da Argentina. Gente, a situação é a seguinte. O jogador foi emprestado no início do ano. E aí a situação é a seguinte. O jogador iniciou muito bem ali nos 2, 3 primeiros jogos, começou jogando muito bem, cantando do treinador, porém depois ele começou a ter muitas falhas que não estavam acontecendo, falhas bizarras mesmo, mano. E aí depois ele começou a se afundar no banco de reservas, depois começou a ter muita lesão, e aí a situação no contrato do jogador é o seguinte, o River Plate é obrigado a comprar o jogador só se ele cumprir 50% dos jogos da temporada. Então se ele cumprir, o River Plate é obrigado a comprar ele. Se ele não cumprir, o jogador vai voltar para o Flamengo. No momento o jogador ainda não cumpriu os 50% dos jogos da temporada, mas vamos ver, né? Quem sabe até o empréstimo também até o final do ano. Então vamos ver se o jogador realmente vai conseguir atingir
a 50% dos jogos da temporada, porque o Flamengo já falou, ele está fora dos meus planos. Então, se ele chegar no Flamengo, muito provavelmente o Flamengo vai colocar ele no mercado para ele ser vendido para qualquer outra equipe do planeta. Vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos falar agora sobre Lohan e Ryan Lucas, dois jogadores que estavam emprestados também na Europa. O Lohan estava emprestado desde o meio do ano passado ao Pisa da Itália. Iniciou ali os 2 primeiros meses muito bem, depois caiu muito rendimento, o treinador chegou a cobrar ele em coletivas e acabou que ele não rendeu. E aí o Pisa o Pisa tinha uma opção de compra para comprar o jogador, o Pisa não quis comprar, o jogador voltou para o Flamengo. O Ryan Lucas foi emprestado no início do ano para o Sport de Portugal, o jogador também não rendeu e voltou para o Flamengo. Vamos ver, né, o que vai acontecer se esses jogadores que voltarem de empréstimo, tirando o Carlinhos, que está contratado para acabar, tirando ele, o Alan, o Lohan, o Ryan Lucas, vamos ver se eles voltarem realmente para o Flamengo, o que a diretoria do Flamengo vai fazer, também o que o técnico Leonardo Jardim vai fazer com ele. Bom, vamos falar agora sobre José Boto, que está sendo cobrado. Gente, a situação é a seguinte, a diretoria do Flamengo está cobrando o diretor de futebol do Flamengo, porque na última janela o Flamengo contratou Samuel Lino. A janela que não conta foi de janeiro do ano passado, porque ele estava chegando, mas na janela do meio do ano, a única contratação que deu certo do José Boto foi o zagueiro Danilo e o Jorginho, que vieram de graça. O resto, o Flamengo pagou 80 milhões no Royal, pagou 80 milhões no zagueiro Vitão, pagou mais de 100 milhões no Samuel Lino, pagou 78 milhões no Carrascal, pagou 34 milhões no goleiro Wander, que é reserva. E aí, depois disso, a diretoria falou, pô, a gente gastou muita grana e nenhuma contratação deu certo, só 2, pô. Vamos lá, Danilo, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal, Royal e Vitão. E o André, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contratações, 2 deram certo. Então, a diretoria começou a cobrar muito o diretor de futebol. Agora, essa janela a gente vai ver se essa janela que vai abrir agora, a gente vai ver se ele é não ou experiente. Mas ele treinou, ele treinou na Europa, obviamente, mas, gente, ele treinou o Shakhtar da Ucrânia. Vamos ser sinceros, né, cara? E aí, a gente vai ver se ele realmente vai conseguir usar suas habilidades no mercado. Vamos ver se ele vai ter habilidade para contratar. Por quê? O Flamengo perdeu a Copa do Brasil, ficou com um prejuízo de 116 milhões. Porque no negócio de metas do Flamengo, do contrato de metas em competições, era o Flamengo chegar pelo menos na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado antes de chegar nas oitavas. Então foi um prejuízo aí de 116 milhões. O Flamengo até agora só vendeu um jogador, Juninho, que foi vendido bem barato, que não alcançou nem metade ainda do valor de vendas que o Flamengo tem que alcançar. Então o Flamengo chega no mercado com pouco dinheiro. E aí a gente vai falar, o José Boto, porque, cara, o que aconteceu? Sabe por que o Flamengo tá fazendo tudo isso? Por quê? O José Boto tá vendo que o Flamengo tá sem dinheiro, não tá fazendo nada. Gente, vamos ser sinceros. Se o José Boto achar que só vai conseguir contratar jogador pro Flamengo, se tiver dinheiro, ele tá muito enganado. Ele tá muito enganado mesmo. Porque mesmo que não tenha dinheiro, ele tem que tentar contratar. Tem muitos jogadores que estão sem contrato. Ele pode... mas é muito caro. Mano, custa tentar falar com o time pra ver se abaixa o almoço. Thiago Almada é muito caro. Chega no Atlético de Madrid e fala, a gente não consegue pagar um valor muito alto, a gente consegue pagar um valor a menos. Vocês aceitam? Então, conversar, pô. Se o cara ficar só observando, nunca vai dar certo. Então, tem muitos jogadores que estão sem contratos no mercado. Tem muitos jogadores, muito mesmo, tá ligado? Tem muitos jogadores que estão livres no mercado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação envolvendo o José Boto. Bom, vamos falar agora sobre Samuel Lino por Thiago Almada. Gente, a situação é a seguinte. Todo mundo sabe que o Flamengo tá querendo mesmo contratar o Thiago Almada. E essa notícia chegou aos ouvidos dos torcedores do Atlético de Madrid lá na Espanha. E aí, depois que os torcedores ouviram isso, falou, o Flamengo lá do Brasil tá querendo comprar o Almada. E aí, depois que saiu isso, a torcida do Atlético de Madrid está pedindo o atacante Samuel Lino na troca pro Thiago Almada. Vai lembrar que o Flamengo comprou ele do Atlético de Madrid por mais de 100 milhões. E aí, a informação é que a torcida do Atlético de Madrid está pedindo o Samuel Lino na troca. E eles falam, a gente quer o Samuel Lino e a gente dá o Almada na troca. Gente, vamos lá. Eu quero saber a sua opinião primeiro sobre isso. Se eu vou ser sincero, eu trocaria fácil mesmo.
Arthur, mas o Samuel tá tendo uma boa fase, tá jogando muito bem. Sim, eu sei de tudo isso. Mas uma coisa é certa. Ponta esquerda não falta no mercado. Ponta esquerda da qualidade do Samuel tem muito no mercado. Agora, você recebeu um jogador da qualidade do Almada praticamente de graça por uma troca, porque o Flamengo tá querendo contratar um meio atacante há muitos anos mesmo, tem muitos anos, não sei de quem que é, mas já tem milhares de anos que o Flamengo tá tentando contratar um meio atacante para ser o reserva do Arrascaeta e nenhum deu certo e não achou. O único que chegou aqui que era para ser o reserva e não virou reserva foi o Carrascal, que joga, a função dele é meio atacante, mas ele sabe jogar nas pontas, esquerda e direita. Acabou que o Flamengo usou ele mais nas pontas, esquerda e direita, do que na própria função. E quando jogou na própria função, não jogou nada, porque estava tão acostumado a jogar nas duas funções de ponta esquerda e ponta direita, que se acostumou a jogar na sua posição. Então eu trocaria muito fácil pelo Thiago Almada. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação, se o Atlético de Madrid realmente vai pedir isso. Por enquanto a informação é que a torcida do Atlético de Madrid, a diretoria do clube não falou nada ainda, é a torcida que está pedindo. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação aí, envolvendo a situação do Samuel Lino e do Thiago Almada. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, galera, transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, não se que Jesus chama, falou.